Boa noite, amigos. Meu nome é Gláucia, eu sou do Grupo Semear e eu quero agradecer o convite gentil do Jailson para participar desse ciclo, de discussão do homem como mestre de si mesmo. Eu achei bastante desafiadora essa proposta e fiquei muito honrada com o convite dos amigos queridos aí do Jake. O tema que me coube foi cura e autocura, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite, para a gente entender qual é o nosso papel na nossa saúde física e espiritual. Para a gente começar essa conversa, eu acho que a gente tem que começar a pensar o que é saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, ela entende que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, psíquico e emocional. Ela não é meramente a ausência de uma doença ou de enfermidade, mas ela é o estado de equilíbrio como a pessoa se sente. Para dar um exemplo para vocês, eu faço um curso com o professor Sérgio Felipe e ele trouxe um caso bastante curioso de um professor. Ele foi assistir uma palestra de um professor na Santa Casa de Misericórdia e o palestrante não chegava. E se passou meia hora e já aquele mal-estar e as pessoas esperando e o palestrante não chegava. Aí de repente surgiu o palestrante, um senhor, caminhando rapidamente no meio de todo o auditório, subiu ao palco, pegou o microfone e começou a falar. Não se desculpou, ficou todo mundo assim, um pouco ressabiado, e aí ele explicou o seguinte: olha, eu tive já que amputar as duas pernas, eu tenho duas pernas mecânicas, ele estava andando rapidamente, mas com pernas mecânicas. Ele já era um cara infartado, ele era um cara diabético e ele tinha tido um câncer na laringe e ele falava por um orifício no esôfago. E estava ali, e ninguém tinha lembrado de buscá-lo no aeroporto porque ele não era de São Paulo. E aí ele nos perguntou, numa das primeiras aulas do seu curso, ele falou assim: quem é que é doente? Era o professor que já tinha passado por todos esses desafios de saúde e estava lá? Ou éramos nós que estávamos reclamando ali do atraso dele? Então, a saúde também é um estado de espírito, Então a gente tem que ver como é que a pessoa se sente, como é que você se sente em relação a você mesmo, aos sintomas e ao seu próprio diagnóstico. E é muito normal que as pessoas cheguem ao nosso centro espírita, E cheguem ali no atendimento fraterno, relatando uma série de problemas, insônia, depressão, estresse, pressão alta, arritmia, e aí a gente tem que diagnosticar: esse problema é espiritual ou ele é orgânico, ou ele é físico? E a pergunta que eu faço para vocês: dá para separar? Então, um problema, ele é só espiritual ou ele é só orgânico? Como é que nós funcionamos? Para falar um pouco disso, eu acho que a gente precisa falar da nossa glândula pineal. Então, a nossa glândula pineal é essa aqui que a gente está mostrando aqui para vocês no slide, esse pontinho rosa aqui no meio do nosso cérebro, mais ou menos aqui na altura, da sobrancelha aqui, entre os dois olhos. Se a gente pudesse colocar e afundar o dedo e ir até o meio da nossa caixa craniana, fica a nossa glândula pineal. A glândula pineal, que também foi estudada pelo professor Sérgio Felipe, ela é uma glândula de senso-percepção. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o órgão do nosso organismo que é responsável por captar as informações do plano espiritual. Ela está localizada no nosso cérebro e é ela que dispõe de uma estrutura tal, que permite que a gente capte as energias do plano espiritual. Então, quando a gente fala, esse caso, a pessoa tem mediunidade. A pessoa tem mediunidade, a mediunidade é uma função orgânica. Isso está escrito no livro dos espíritos, está escrito no livro dos médiuns. É uma condição orgânica que permite a cada um de nós ter
uma determinada percepção, dependendo da estrutura dessa própria glândula. O professor Sérgio Felipe fatiou essa glândula no microscópio eletrônico em fatias muito finas e ele percebeu que ela é formada por cristais de apatita. Então esses cristais, eles funcionam como antenas e recebem essas informações do plano espiritual, comunicando então para toda a nossa área de percepção aqui no cérebro. Então a gente vai ver um pouco mais para frente também a importância dessa glândula pineal, né, no controle das nossas funções, nos nossos ciclos biológicos, mas a gente tem que entender que se alguém, então, chega para nós no nosso centro espírita e manifesta algum sintoma, e pode ter interferência espiritual, como a gente está vendo aqui, o nosso organismo reage. Né? E da mesma maneira, né, quando a gente tem alguma questão, algum desequilíbrio físico, a gente também tem uma reação no nosso perispírito. Isso afeta, claro, a nossa disposição. Quando a gente tem uma doença orgânica ou quando a gente tem um desequilíbrio orgânico, a gente não se sente tão bem disposto, tão animado, a gente não tem, né, a nossa energia vital, ela fica um pouco mais baixa, a gente fica chateado, né? A gente não fica com aquela explosão de energia. Então, como nós somos, né, uma unidade, né? Então a gente tem aqui, né, o nosso espírito, né, o nosso perispírito e o nosso corpo, e a gente já vai explicar como é que isso tudo funciona, né? É natural que as emoções fluam, né, do espírito animando o perispírito e para o nosso corpo, e que também as sensações do nosso corpo influenciam o nosso perispírito e atinjam o nosso perispírito. Eu gosto muito de mostrar, né, essa figura. Né? Se eu tivesse aí com vocês, eu teria levado o meu squeeze para a gente brincar um pouquinho com ele. Então a gente vê aqui, né, um squeeze térmico. O que acontece aqui? Né? Mais ou menos como a gente funciona. Então essa essência que a gente tem aqui é uma essência de limão, né? Seria o nosso espírito. Ele não tem uma forma muito definida, mas ele está aqui, como ele está encarnado, né? Ele está contido aqui no invólucro, né? Que a gente poderia considerar que é o nosso perispírito. Então esse invólucro aqui, essa primeira camada aqui que envolve a nossa essência seria o nosso perispírito, então essa primeira camada. E aí a gente tem uma segunda camada aqui, né, que seria o nosso corpo físico. Juntos, né, eles formam uma unidade. A gente é assim também. Então a gente tem o nosso espírito, que não tem uma forma definida. Às vezes as pessoas falam que é uma energia, que, né, é uma chama, a falta de uma definição melhor, né? Uma essência, né? Cada um tem o seu próprio sabor. E aí a gente tem o nosso perispírito que se amolda, né? E que é o molde do nosso corpo biológico, e a gente tem aqui, né, o envoltório corporal. A gente poderia falar em outras camadas, mas para nossa conversa de hoje, isso daqui já funciona bastante bem. Então, não dá para separar, né? Não dá para separar. Claro que quando a gente dorme, o que acontece? Essa partezinha aqui de dentro do nosso perispírito com a nossa essência, que é o nosso espírito, ele se desprende, né, do nosso corpo físico, e eles ficam ligados por um cordão fluídico, por um cordão energético. A gente vai lá para a espiritualidade, dar a nossa voltinha, fazer o nosso aprendizado, ou fazer um trabalho espiritual, ou às vezes, né, a gente tem encontros que a gente não acha tão bons, mas a gente volta aqui, né, para o nosso invólucro. Tá certo? Então é assim mais ou menos que a gente funciona. Opa! A nossa matriz perispiritual. Então a gente estava falando do nosso perispírito, né? Quando a gente vai reencarnar, né, a gente ainda não tem um corpo físico, a gente só tem o nosso perispírito e o nosso espírito. O nosso perispírito, diz André Luiz, é o nosso modelo organizador biológico. O que significa? Significa que é o nosso perispírito que vai trazer a matriz para a composição do nosso organismo. Quando no livro, não no mecanismo, Missionários da Luz, que a gente tem a reencarnação do Segismundo, o que André Luiz nos conta, né? Ele nos conta
que a gente vai ter ali, então, uma reencarnação, e aquele espírito reencarnante, ele é trazido pela espiritualidade, ele é acoplado no momento da fecundação, né, ao óvulo ali que está sendo fecundado. Então a gente tem esse acoplamento e por uma questão energética, magnética, aquele espírito que está reencarnando, ele vai fazer uma matriz sobre aquele óvulo que vai dar origem, né, a esse novo corpo. Então ele vai imprimir ali o seu planejamento espiritual. E o que a gente tem nessa hora, né? O que a gente tem nessa hora em relação à hereditariedade? Então a gente tem algumas escolhas que esse espírito vai fazer de acordo com o material genético de que ele dispõe. Então eu tenho o material genético do pai, eu tenho o material genético da mãe, e aquele espírito ele vai auxiliar ali, né, magneticamente, energeticamente, aquelas escolhas para que a gente então tenha o nosso DNA, né? Então aquela formação dos 23 cromossomos do pai, da mãe, que vão se unir, então naquele momento, então o espírito atua nesse momento, né? Ele atua nesse instante para que ele tenha as melhores condições possíveis, claro, dentro das opções biológicas que ele tem, né, fornecidas pelo pai e pela mãe. Ele vai então formatar aquele corpo em que ele vai reencarnar. Então nesse instante esse espírito já faz as suas primeiras escolhas de acordo com o seu planejamento, né? Então tudo é uma escolha do espírito. Então quando a gente fala na doença, a gente percebe que a doença, ela não é uma invasora. A doença, ela é uma filha do corpo, ela é uma filha das nossas escolhas e ela é uma estrutura que aflora a superfície e que se manifesta. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala em saúde e doença. A doença não é uma fatalidade. A doença, em qualquer circunstância, seja uma doença planejada pelo espírito, ou seja, uma doença que nós adquirimos em razão do nosso comportamento, ela é sempre uma escolha do espírito. Ela nasceu primeiro dentro de nós. Então a gente já tem que desenvolver, só por esse motivo, uma relação um pouco mais amigável para a gente tentar entender qual é a função da doença no nosso mecanismo de evolução, qual é a função da doença nas nossas vidas. Então isso daqui é uma questão bastante importante. Mas se a doença não é uma invasora e se ela é fruto das nossas escolhas, a gente pode escolher não ficar doente? E aí que a nossa conversa entra, né? Hoje, né, os cientistas descobriram, né, uma outra área da biologia que é chamada de epigenética. Epigenética quer dizer que está acima da genética, né? E ela é uma área da biologia que estuda as mudanças no funcionamento dos nossos genes e as alterações na própria sequência do DNA e como é que elas funcionam. Então eu tenho aquele planejamento, eu tenho o meu DNA, que é fruto também das nossas escolhas, das nossas necessidades evolutivas, mas as nossas energias, aquilo que a gente imprime por meio do nosso comportamento, ela pode ligar ou desligar alguns botõezinhos. Então eu tenho determinadas tendências, por exemplo, uma tendência para desenvolver um câncer, uma tendência para desenvolver uma determinada cardiopatia, e ela pode sim se manifestar ou não, e isso, né, depende de ligar ou desligar aquele gene. E esse é o objeto de estudo da epigenética. Então, eu tenho alguns caracteres que podem ser alterados de acordo com mudanças, ou seja, eu tenho fenótipos que podem ser alterados de acordo com alguns inputs, com alguns impulsos, né, neurotransmissores que a gente encaminha para as nossas células. Ou seja, os comandos são sempre nossos, e essa é uma coisa muito importante da gente entender. Nós temos no nosso organismo
isso não é novidade para nenhum de nós, né? Os nossos centros de força. Então a gente tem vários centros de força, mas a gente costuma trabalhar com esses 7 aqui, né? Que a gente está bastante acostumados e que são os principais. O que são os centros de força e onde é que eles se localizam? Os centros de força, eles se localizam no nosso perispírito, que é aquele envoltório do nosso espírito, como a gente falou no comecinho desse nosso bate-papo. Né? Esses centros de força, eles são canais de captação de energia que a gente tem abertos, né? Então são canais de percepção e por eles, a gente consegue captar as energias do plano espiritual e transmutá-las, né, para que elas passem a integrar o nosso próprio organismo. André Luiz fala no passe, por exemplo, né, que o passe é uma transfusão de energias que altera o campo celular, né, porque nós colocamos os nossos centros de força ali, expostos e abertos nesse momento, e a espiritualidade deposita então aquelas energias que nós necessitamos. Como é que esses centros de força eles trabalham? Então vamos olhar um pouquinho qual é a função de cada um deles. O primeiro centro de força é o básico, que está aqui, né, nessa área do nosso sacro. Então ele capta e distribui as energias primárias e ele é responsável pelas funções da sexualidade. Depois a gente tem aqui o esplênico, que está aqui o gástrico, que está aqui na altura do nosso aparelho digestivo, e ele regula, claro, a assimilação dos alimentos, da energia dos alimentos, e ele influi sobre as nossas emoções mais básicas. Então, quando a gente tem medo, o frio na barriga, então é exatamente, né, esse centro de força aqui que recebeu uma descarga de energia bastante elevada e a gente sente aquele frio na boca do estômago. As pessoas que têm também gastrite, né, então que se alimentam de sensações e de energias que a deixam muito irritadas, né? Então tem esse centro de força aqui bastante sensível à captação dessas energias. Depois nós temos aqui na altura do baço o esplênico ou solar, que regula a circulação dos elementos vitais e distribui isso para o nosso organismo. Aí a gente tem o cardíaco, aqui na altura do nosso coração, né, que regula não só a circulação do nosso sangue, mas também as emoções e os sentimentos mais elevados. Então a gente tem aqui as emoções mais básicas, né, nessa área mais básica do nosso corpo, mas aqui os sentimentos mais elevados na altura do nosso cardíaco. A gente tem o laríngeo, aqui na altura da nossa garganta, e regula o uso da palavra, e ele influi muito sobre a nossa audição mediúnica, né? Está ligado à nossa tireoide. Depois a gente tem um frontal, aqui no meio da nossa testa mais ou menos, né? Que está ligado à hipófise, e ele regula as atividades da inteligência, da vidência e da intuição. E por fim a gente tem aqui no meio da nossa cabeça o coronário, que está ligado à nossa glândula pineal, aquela que a gente mostrou bem no comecinho do nosso papo, aquela cor-de-rosinha bonitinha, né, que faz essa ligação com o plano espiritual, né, e ele tem a função de regular todos os demais chakras. Por quê? Porque ele é responsável por todo o nosso equilíbrio. Então, essa é assim que o nosso perispírito funciona. Mas como é que ele conversa, como é que ele está relacionado ao nosso corpo? Então, aqui essa figura mostra bastante bem, né, os nossos centros vitais, esses que a gente acabou de mostrar. Então, eles têm essa forma de flor e eles têm mais ou menos um diâmetro assim, de uns 10 centímetros, né? Então, a gente tem aqui o coronário na altura da cabeça, que está aqui, né? Se a gente olhar o nosso corpo físico, o frontal ligando aqui a nossa hipófise, né? O laríngeo aqui na altura da nossa garganta, então são os plexos são os órgãos do corpo aos quais os nossos centros vitais estão relacionados. O cardíaco, né? Ligado ao nosso coração, né? O esplênico, que está ligado ao nosso baço, o gástrico, então está ligado, né, às nossas funções digestivas, e o genésico, que também é chamado de básico, que está ligado às nossas funções de reprodução.
tá certo? Então a gente vê que eles estão ligados todos aqui na mesma linha, na linha da nossa medula. Então a gente vê que por isso é que o nosso centro coronário, né, que é relacionado no nosso corpo físico com a nossa querida glândula pineal, ela acaba mandando essas informações para todo o nosso corpo. Então as energias, elas circulam pelos chakras, essas energias que a gente recebe no passe, por exemplo, quando a gente tem a imposição de mãos no alto das nossas cabeças. O que a gente tem? A gente tem uma transfusão dessas energias que vão circulando, em primeiro lugar, muito tênues, por todos esses centros de força e vão distribuindo para os nossos principais órgãos físicos. Então, quando a gente fala numa unidade, que não dá para a gente separar, né, o nosso corpo físico do nosso corpo perispiritual, né, e do bem-estar do nosso espírito, não dá mesmo. Nós somos uma só individualidade. Então, tudo aquilo que a gente faz e que compromete o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio, né, mental, ele acaba atingindo o nosso organismo, o nosso corpo físico. E tudo aquilo que agride o nosso corpo físico, ele acaba refletindo no nosso equilíbrio espiritual, porque está tudo bem ligado, está tudo imbricado, né? Nós somos uma só coisa. Não dá para a gente acreditar que nós somos coisas diversas. Então vamos lá. Daí, né, a importância do nosso pensamento. E eu gosto sempre de lembrar um livro que chama Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é um livro que eu recomendo a todos vocês. É um livro muito fácil de ler. E Emmanuel conta que esse livro, ele surgiu de uma sugestão de um espírito. O que Emmanuel estava fazendo? Ele estava dando aula para espíritos que iriam reencarnar. Então ele tinha uma espécie de manual e ele explicava, né, a importância do pensamento para todas as nossas atividades. Então, para a escolha profissional, para a saúde, para o nosso equilíbrio, em relação à prevenção da obsessão. Então, são vários capítulos e ele mostrando como o pensamento é uma força importante na nossa vida e como ela dirige o nosso equilíbrio em todos os setores da nossa existência. E um desses espíritos que estava ali, né, como aluno de Emmanuel, recebendo essas informações importantes, se preparando para reencarnar, falou para ele: mas Emmanuel, quando a gente reencarna a gente esquece, por que você não dita esse livro para o Chico? Né? Porque aí pelo menos quando a gente voltar a gente tem esse livro como um manual e a gente pode relembrar essas lições. E foi isso que Emmanuel fez. Então no capítulo 15 desse livro, Pensamento e Vida, que é um livro muito rico, ele mostra, né, que assim como a aranha vive na sua própria teia, o homem também vive imerso nos seus pensamentos. Todo mundo sabe que é assim mesmo que a gente vive. A gente vive imerso em pensamentos. Então, se os nossos pensamentos são bons, a gente tem uma energia mais bacana, a gente está ali afinizado com espíritos que são mais bondosos, né? E quando a gente também, a nossa energia oscila muito, quando a gente cai naqueles baixos de energia, a gente acaba entrando em faixas, né, vibratórias negativas, a gente sintoniza a nossa rádio mental aqui, né, em faixas que não são muito saudáveis para o nosso equilíbrio. Então, o que Emmanuel fala, né, que os principais desequilíbrios na nossa vida, né? O descontrole emocional, a cólera, o desespero, a crueldade, eles criam zonas cinzentas no nosso cérebro e que acabam impondo distonias ao nosso corpo físico. Aquilo que a gente acabou de ver, tudo aquilo que a gente faz, né, ao nosso espírito, todos os desequilíbrios em que a gente entra, eles acabam provocando algum tipo de desequilíbrio também orgânico. Então, tudo aquilo também que a gente faz ao nosso corpo físico acaba refletindo no nosso espírito. E tudo começa
no nosso pensamento. Então o pensamento é a origem de tudo, é a origem das nossas palavras, das nossas ações, e nós nos alimentamos do nosso pensamento. Nós estamos o tempo inteiro imersos nessa teia das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Se a gente não conseguir filtrar isso, porque a gente não para de pensar um instante, né, a gente não consegue atingir uma zona de equilíbrio e a gente acaba adoecendo. Mas também a boa notícia é que quando a gente melhora, né, a forma como a gente pensa, quando a gente começa a se educar, né, a gente começa a se sentir mais saudável. Então, se toda doença, né, começa dentro de nós porque ela é uma escolha, a cura também. As curas começam dentro de nós. Nós somos responsáveis pela nossa cura, tanto quanto nós somos responsáveis pelo nosso adoecimento. Então, Joana de Ângeles e também Eurípides Barçanufo, eles falam muito, né, da necessidade de educação do nosso espírito como forma de aquisição da saúde integral, né? E esse processo, ele começa, né, conosco, né? Porque nos centros espíritas, o que a gente aprende? Nós aprendemos no centro espírita e aprendemos com o espiritismo que nós não temos, né, um pastor, nós não temos um padre, um líder religioso. Nós vamos nas casas espíritas, como hoje aqui estamos reunidos online, né? Mas não é porque eu estou falando aqui que eu tenho algum tipo de superioridade em relação a nenhum de vocês que está aí me escutando na sua casa. O que nós fazemos? Nós trocamos ideias, né? Nós repartimos conhecimento e cada um, pelo seu esforço, pelo seu estudo e pela determinação em aplicar tudo isso na sua vida, é o agente da sua própria cura. Então, cada um de nós, no Espiritismo, assume a responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus atos e, né, também pelas suas vitórias. E isso é muito bom, porque quando a gente então tem uma vitória em relação a alguma imperfeição, ela é muito nossa, né? E a gente, claro, vai também adquirindo a simpatia dos bons espíritos, mesmo antes de acontecer, como naquela parábola do filho pródigo, né, que vai voltando para casa e o pai não espera ele chegar, ele o encontra no meio do caminho. Assim também é conosco, no momento em que a gente decide, né, promover essa cura do nosso espírito, no momento em que a gente decide viver de uma maneira mais saudável e melhor, né, os bons espíritos, eles não esperam que a gente chegue ao fim do caminho, eles já começam a nos auxiliar desde os primeiros passos. A gente vai adquirindo a simpatia, né, desses espíritos que querem que a gente tenha muito sucesso nessa empreitada, e a gente vai vendo, como Joana nos explica, que a evolução ela é mais lenta nos primeiros degraus, né, dessa caminhada, mas na medida em que a gente vai subindo, a gente vai sentindo que as dificuldades vão ficando para trás, né? Mas a gente precisa dar os primeiros passos, e é por isso que o Espiritismo atribui a cada um de nós, né, a velocidade em que a gente vai caminhar. Cada um escolhe o seu próprio caminho, né? A metodologia, quantas encarnações eu vou ter, né? Como é que eu quero nascer, essas escolhas todas são nossas. Então a gente tem que prestar muita atenção, né, nas escolhas que a gente fez. Então, se a gente está acometido por alguma doença, ou se a gente tem alguma tendência, a gente tem que escutar o nosso espírito para entender o que é que essa doença quer nos dizer, né? Então, se a gente tem algum tipo de irritabilidade, se a gente tem algum tipo de manifestação orgânica que decorre disso, a gente já tem uma resposta, né? Então, a doença ela é sempre um indicador, né, de alguma oportunidade de melhoria para nós mesmos. E a gente não deve esquecer, né, que são escolhas que a gente fez. E a terapêutica, né? A terapêutica, ela sempre implica, então, na mudança do nosso padrão vibratório. Porque se tudo começa no nosso pensamento, como a gente começou a conversar aqui, e o nosso pensamento, ele influencia, né, a forma como a gente vai receber até mesmo o passe, como a gente se relaciona com Deus, né, e
a faixa vibratória em que a gente vai permanecer, a gente tem que entender que a mudança do nosso padrão vibratório é essencial para que a gente tenha sucesso nessa terapêutica, né? Eu não posso querer um resultado diferente se eu faço as coisas sempre do mesmo jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar o meu próprio programa, né? E aí, cada um de nós é o seu terapeuta. Por isso que a gente falou no início, né, que é cura e autocura. Nós somos responsáveis pela nossa terapia, né? Então, o que a gente tem que fazer? Pequenas pedrinhas, né, que a gente vai colocando aqui, né, uma em cima da outra, buscando o nosso equilíbrio. Qual é a primeira pedrinha que a gente coloca? A primeira pedrinha que a gente coloca é a pedrinha da prece. Por que a gente fala tanto na prece, né? Porque é aquele canal que a gente abre com Deus e com a espiritualidade superior, é aquele momento de diálogo, e a gente não precisa falar muito, a gente já sabe disso, a gente não precisa falar muito para que Deus nos escute, mas a gente tem que fazer alguns minutos de silêncio para escutar Deus, né? A prece não serve só para a gente falar, mas principalmente para a gente ouvir a mensagem que a espiritualidade nos manda. Então, às vezes, a gente está naquele momento de angústia, de aflição, a gente não sabe, né, que caminho seguir. E a prece, né, ela não vai trazer só o conforto, mas ela pode trazer muitas respostas se a gente estiver disposto a escutar. É que às vezes a gente ora em tal estado de desequilíbrio que a gente não consegue a sintonia com os mentores espirituais. Só vou contar um caso aqui que eu acho legal, que o Divaldo Franco conta de uma moça que a procurou lá em Salvador. Ele estava fazendo atendimento, né? E já era tarde, já era quase 1 da manhã, ele tinha ouvido muita gente e tinha ainda uma senhora para falar com ele. E ela chegou e falou: seu Divaldo, uma alma boa me mandou aqui falar com o senhor. Aí ele falou: pois não, então, eu sou lavadeira, eu estou há 3 meses com a minha conta de água atrasada, eu sustento os meus filhos com o meu trabalho. Se eu não pagar as contas, vão cortar a minha água. Aí ele falou: sim, então, e uma alma boa me falou para procurar o senhor. E aí o Divaldo, né, pensou como a maioria de nós também pensaria, né? Mas por que essa alma boa não deu dinheiro para essa mulher e mandou ela vir aqui falar comigo? Já podia ter resolvido. E ele estava ali imerso nesses pensamentos quando entra a Joana. E aí Joana, que é a mentora de Divaldo, entrou e falou assim: meu filho, o que você está reclamando aí? E ele falou assim: não é nada, não é nada. Ela falou: não, é sim, o que você está reclamando? Aí ele falou e ela falou: não, eu vou te contar o que aconteceu. Essa moça, ela tem muito merecimento, ela é muito esforçada e ela orou com tanta força para Jesus, com tanta fé, que Jesus ouviu a prece dela. Ouviu e pediu a um de seus mensageiros que auxiliasse a moça. E esse mensageiro tentou o tempo inteiro falar para ela: olha, a gente viu aqui em Salvador quem é que a gente tem disponível. Estava lá seu nome na lista, né? Divaldo. E aí o mensageiro assoprava no ouvido dela: vai falar com o Divaldo, vai falar com o Divaldo. Mas ela estava tão perturbada, coitadinha, que ela não escutava. E aí ela contou a necessidade dela para uma pessoa que é essa alma boa. E aí esse espírito conseguiu inspirar a esse senhor que falou para ela: procure Divaldo, né? Inspirado por esse espírito. E é por isso que ela está aqui. A Joana até falou para ele: olha, se você não quiser que a gente te incomode mais, a gente tira o seu nome da listinha. Aí ele falou: não, pelo amor de Deus. Foi lá, chamou o Nilson, que era vivo à época. O Nilson tinha um dinheiro no bolso, deu para a moça pagar a conta de luz. Então a gente vê que Jesus não nos abandonou, né? Que Jesus cumpriu aquele dito em que ele afirmou que estaria conosco até o final dos tempos, né? Então a gente ora e a gente tem a capacidade de fazer com que as nossas preces sejam ouvidas por Jesus. Então o nosso problema não é Jesus nos ouvir, né? É a gente escutar o que Jesus quer nos dizer. Isso na maioria das vezes. Então, só para falar o comecinho da prece. A meditação ajuda a gente a adquirir a calma e o equilíbrio para passar pelos desafios do nosso dia a dia. As boas leituras, né? A gente tem uma série de livros bons que a gente pode utilizar para melhorarem também o nosso padrão vibratório.
o trabalho no bem, né? O trabalho no bem, ele produz endorfina, que é um hormônio importante que nos dá bem-estar, né? Que nos traz, então, quem faz o bem, o primeiro a receber a recompensa é você mesmo, que já recebe aquela descarga de endorfina e que te faz sentir mais feliz, mais realizado. E uma coisa que eu quero falar também é que se a gente às vezes não está bem, não assista programas violentos, filmes violentos, seleciona a coisa que você vai assistir, principalmente antes de dormir, para não dormir com o coração ali acelerado, né? Para acalmar o seu espírito, faz uma leitura edificante, né? Procura livros que te tragam sentimentos bons, a pacificação com você mesmo, principalmente esses games violentos. Se você já percebe que isso te desestrutura, te desequilibra, né? Você deve fugir desse tipo de emoção, né? Tem tanta coisa boa, procura coisas que te alimentem e que alimentem o seu espírito de uma forma melhor. Então, tudo isso que a gente absorve do mundo é alimento para o nosso espírito. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente coloca dentro de nós, porque quando a gente coloca mais, a gente já tem os nossos próprios desafios. Na hora que a gente assiste um programa, mesmo de notícias, que só mostra violência, a gente está alimentando o nosso espírito com uma descarga de adrenalina que é prejudicial para o nosso equilíbrio, para o nosso bom ânimo. Então é uma descarga negativa que vai desestruturar tudo, como a gente acabou de ver. Se a gente assiste coisas que são bacanas, a gente assiste uma palestra, a gente assiste um filme bacana, né? A gente lê um livro legal, a gente alimenta o nosso espírito com energias e com vibrações que são salutares, que vão nos ajudar a manter o nosso equilíbrio, né? E uma das coisas mais importantes que fazem parte dessa terapêutica e que eu considero que é a pedrinha mais relevante que vai dar equilíbrio toda essa massa é o perdão. E ele é difícil muitas vezes, mas ele nos liberta de sentimentos de angústia, da mágoa. O que é mágoa? É a má água, né? Então, mágoa é essa aglutinação de água ruim. Então, cada vez que a gente relembra uma ofensa, a gente revive com todas as cores aqueles sentimentos negativos, né, que nos atingiram. Então, a gente tem que parar de reviver, né, as coisas que são ruins. Então, se a gente não gostou de uma determinada atitude de alguém, se a gente não gostou de um determinado episódio da nossa vida, a coisa mais sábia que a gente tem que fazer é esquecer isso, não ficar rememorando, não ficar contando de novo, não ficar trazendo à tona, porque a gente acaba revivendo todas aquelas emoções com aquela descarga de energias ruins que nos desestruturam, e aí a pessoa acaba tendo um câncer. Não é? Então a gente tem que, na verdade, ir depurando isso, né? A gente tem que perdoar, a gente tem que ter bons sentimentos. Então, e Jesus falava, procura ainda se reconciliar enquanto está no caminho com esses espíritos. Por quê? Porque a outra oportunidade pode demorar muito, que o perdão parta de nós, né? Quando a gente perdoa os outros, a gente também se perdoa. A gente também compreende melhor as nossas dificuldades. Quando a gente perdoa os outros, a gente pode até pensar, puxa, eu posso ter sido igual a ele no passado, né? Ou eu posso ter feito coisas ainda mais cruéis. Então a gente também está se perdoando por coisas que a gente pode ter feito no passado para alguém. Então, quando a gente exerce o perdão, a gente coloca essa pedrinha aqui, ó, que coroa o nosso equilíbrio e que vai conseguir estabilizar todo o resto. Porque não adianta a gente se dedicar à prece, à leitura, à meditação, à prática no bem, se a gente mantém ainda dentro de nós sentimentos negativos. Por isso que Jesus falava que antes de orar, a gente tem que perdoar o nosso ofensor. Por quê? Porque senão a gente não consegue manter essa estrutura equilibrada, né? Essas pedrinhas caem e a gente cai junto. O perdão, ele é fundamental para que a gente possa manter a nossa saúde. Então, não adianta a gente querer ter saúde se a gente é rancoroso, se a gente é magoado, se a gente gosta do mimimi, se a gente faz fofoca. Vou falar para vocês, fica difícil o anjo da guarda ajudar, né? Então, a gente tem que buscar
o equilíbrio dentro de nós. O nosso foco, o nosso foco quando a gente fala em doença, não é a doença. Vocês já perceberam, nosso foco é a saúde. O objetivo não é enfrentar a doença, mas o objetivo é o de adquirir a saúde. Então a gente muda o foco. Foco na saúde, não foco na doença. Então tem gente que está doente e só fala da doença, não é assim? Então só fala da doença, dos remédios, dos médicos, dos exames. Focou na doença, não na saúde. E tem gente que está doente e faz planos para quando ficar boa. Vou contar, eu tenho uma prima que ela teve 2 cânceres. Vou contar a história dela porque ela me permitiu. Ela primeiro teve um câncer no intestino, teve que tirar uma parte do intestino e logo depois ela teve um câncer no pulmão, tirou 1/3 do pulmão. Nós todos ficamos muito aflitos, inclusive imaginando que talvez isso pudesse ser fatal para ela. Mas ela nos surpreendeu, porque ela começou a fazer o tratamento e começou a fazer uma terapia para ela mesma. Ela fez uma lista de 10 coisas que ela gostaria de fazer quando ela se curasse. Uma das coisas era levar o filho para ver a família na Itália, ela queria fazer uma peça teatral, ela colocou lá as 10 coisas com que ela ainda sonhava. E com foco nessa lista das 10 coisas que ela queria, ela decidiu que ela ia sobreviver para fazer aquilo tudo, não é? E ela não só sobreviveu, como ela está ótima. Mas ela fez um trabalho de cabeça, gente, reestruturando a vida dela. Então ela procurou, além da ajuda dos médicos, e é importante a gente falar que o tratamento médico aqui a gente não dispensa de forma alguma, porque se a gente teve uma desestruturação, que ainda que tenha partido de uma desestruturação do nosso perispírito, mas ela já atingiu o nosso corpo físico, ela já tem repercussões orgânicas, a gente precisa também tratar com os remédios, A gente precisa do auxílio dos médicos da Terra, porque o nosso corpo físico também já sofreu danos. Então a gente precisa daí aliar o tratamento físico ao tratamento espiritual e mais, muitas vezes, ao tratamento psicológico, porque a gente precisa trabalhar também a nossa mente, a gente precisa trabalhar o nosso equilíbrio psíquico. E essa minha prima foi fazer esse trabalho, ela reviu toda a vida dela em períodos de 7 anos, ela escreveu sobre cada período, ela fez uma revisão da vida dela, ela foi fazer o curso na escola de educação mediúnica, ela buscou conhecimento espiritual, ela buscou conhecimento psíquico, ela buscou se conhecer melhor, ela fez um trabalho bastante intenso, mas eu posso dizer para vocês que hoje ela está viva, feliz, e ela cumpriu os 10 objetivos da listinha dela. Então é um exemplo para todos nós que estamos aqui, Então a gente vê, mas qual foi o diferencial dela? O foco foi na saúde, não na doença. Ela pensou o tempo inteiro que ela queria viver, porque ela queria mostrar várias coisas para o filho, porque ela tinha ainda objetivos de vida, porque ela gostava da vida, mas ela queria também ser uma pessoa livre da doença, E ela focou na sua saúde. Então, esse é o exemplo que eu trago para vocês, Focar na saúde. Então, você tem alguém doente, você está doente, foque na saúde, não foca na doença, Foque em você, na sua espiritualidade e tente entender o sentido e a mensagem que o teu espírito e o teu corpo estão passando para você nessa hora. Como eu estava falando para vocês, nós somos um ser integral. Joana de Ângeles fala muito isso, Então nós estamos aqui e nós temos uma dimensão social, ou seja, nós estamos inseridos no meio social, na nossa família, no nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, em que a gente precisa ter equilíbrio nessa área. A gente precisa ter equilíbrio físico, ou seja, a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é o nosso veículo nessa encarnação, é um veículo importante que a gente pediu, É um veículo que a gente formatou especialmente para nós, com a energia do nosso perispírito. A gente tem ali também,
a nossa zona mental, ou seja, onde os nossos pensamentos têm origem na nossa mente, a mente, né, que está localizada onde? No espírito, né? Então, ali é a nossa usina de pensamentos. Então, a gente precisa de equilíbrio nessa usina para saber o que é que nós estamos produzindo, porque o nosso pensamento, ele produz ondas, né? Ele produz ondas que interferem no nosso plano físico e também no nosso plano espiritual, porque antes de tudo nós somos espíritos encarnados, né? Então nós somos seres, né, alimentados por um espírito, né? Espíritos que habitam um corpo físico, né? E não um corpo físico habitado por um espírito. Nós somos espíritos que habitam um corpo físico. E esse espírito aqui que habita esse corpo físico, ele tem essa dimensão social, a sua manifestação física e mental. Isso tudo, esse conjunto, compõe o nosso ser. Veja como nós somos complexos, né? E essa visão do homem integral é que tem que estar presente nas nossas vidas e nas nossas escolhas. A gente não pode se ver só como um ser meramente físico, abandonando todos os outros aspectos, porque nós vamos ser pessoas egóicas, né? Vamos ser aquelas pessoas que só pensam na aparência. Nós também não podemos ser só sociais e esquecer todo o resto, porque nós precisamos de alimento espiritual, a gente precisa de equilíbrio mental e a gente também precisa cuidar do nosso corpo físico para suportar todos os desafios, né? A gente também não pode viver enclausurado só no mundo mental, porque se a gente reencarnou, a gente precisa da experiência física para que do cenário reencarnatório para que a gente possa evoluir, e esse cenário inclui as pessoas que fazem parte, né, desse nosso palco cênico, né, que é a nossa vida, encarnado. Então a gente escolheu os atores que iriam conviver conosco, compondo a nossa história, né? E nós não podemos esquecer a nossa dimensão espiritual, porque se a gente esquecer a nossa dimensão espiritual, a gente também desequilibra todo o resto. E aí é que a ciência e a espiritualidade, elas precisam integrar esses saberes todos no sentido de promover a saúde integral de cada um de nós, para que nós sejamos pessoas, né, em plena harmonia com o mundo, né, com a nossa mente, com a nossa espiritualidade, com Deus e conosco mesmos, né? Se a gente conseguir integrar todos esses aspectos, a gente passa a ser mais feliz. E aí, no Espiritismo, até no Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos que estamos num planeta de expiação e de provas e que esse não é um mundo feliz. É verdade, esse não é um mundo feliz, mas se a felicidade não é desse mundo, a gente tem que entender que ela começa aqui, né? A gente não pode querer ir para um mundo mais feliz se nós só plantamos infelicidade, se a gente só planta tristeza. A gente tem que começar a viver de uma maneira feliz agora. Então a gente pode sim entender que a felicidade começa aqui e ela começa dentro de cada um de nós, na medida em que a gente vai fazendo escolhas mais sábias, escolhas mais felizes, escolhas que façam sentido para o nosso ser integral, né? Escolhas que não privilegiem um só aspecto, mas que levem em consideração o todo que nós somos perante Deus. Muito obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui e espero que logo tudo isso passe para que a gente possa se encontrar presencialmente, né? E que a gente possa dar um abraço em cada um de vocês aí. Um abraço a todos, carinhoso, um beijo, tchau e muito obrigada.